Fala galerinha, beleza? Então, vamos dar uma continuidade aí à nossa atividade. Então a gente continua lá no CA, tá? Esse mais um vídeo nosso do terceiro bimestre. A unidade 9 ainda, tá? Então na página 3 do CA, o livro de atividades, caderno de atividades, como cada um prefere chamar. A gente falou um pouco sobre populismo, né? Que foi o começo foi o primeiro vídeo nosso. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ditaduras. Então, os governos ditatoriais, é comum ocorrer a censura e o controle dos meios de comunicação, a restrição de direitos políticos individuais, a supremacia do poder executivo, a repressão e o uso de forças contra os opositores. Então, durante o século XX, várias ditaduras se instauraram nos países da América Latina. Então, a gente já falou um pouco sobre isso também, autoritários, totalitários. Então, as ditaduras acabavam sendo um processo que a gente a gente já viu isso, né? Que, claro que os opositores são perseguidos, o domínio dos meios de comunicações, são coisas naturais que acontecem dentro desse processo ditador, tá? Então, aqui na América Latina, nesse período do século XX, existiram vários processos ditatoriais na América Latina, no modo geral. E ali a gente tem na página 3, eles citam alguns ali, né? Então a apostila acaba citando alguns, que é a Argentina, o Chile, o Uruguai, a Bolívia, o Paraguai. Então ali o Chile com Augusto Pinochet, que foi até 88, a Argentina com o Jorge Rafael e o Roberto Eduardo Viola, que foi até 1983, e foi muito violenta, né, com mais de 30 mil mortes. A gente for falar da Argentina, desse processo da ditadura argentina. O Pinochet também, né, foi até 1990, foi uma das mais tardias que teve ali. Então, do Uruguai também foi até 1985. 1982 foi a da Bolívia, tá, com o Luiz Garcia e o Hugo Benzer, que foi que antecedeu ele. Do Paraguai com o Alfredo, que foi até 1989. Então vocês notam que o período é basicamente o mesmo, né? Ele entra ali, que ele inicia mais ou menos em 1960, 1950, essa faixa, ele vai até 1889, 1890, 1882, então varia de um país para outro. Mas é basicamente o mesmo recorte ali, histórico que aconteceu. Tá? Como dizer assim, então foi até 1992, por exemplo, e começou a partir de 1950. Tá? Então foi dentro desse período que aconteceram esses governos ditadores, né? As famosas ditaduras. Então, assim, esses governos, eles tinham em comum, né, esse pensamento, essa imposição dos seus pensamentos, das suas ideologias. Com isso, esses países, teve um período que foi criado a Operação Condor, que vocês vão ver um relato ali que tem na página 4. Na página 4 está escrito ali em cima Operação Condor, que é a união justamente desses países que tinham esses governos ditadores, né, ditatoriais, e que eles resolvem fazer essa operação com a ideia de combater o socialismo. Então a desculpa que eles tinham nesse período era que o socialismo estivesse em alta, né, crescendo, e poderia trazer algum dano a eles, né, ou ao país deles. Então sempre tinha essa desculpa com relação ao socialismo nesse período aqui, nesse processo. Tá? Ali embaixo temos a Revolução Cubana. Então ali na página 4, né, página 4 mesmo, temos a Revolução Cubana,
Então a Revolução Cubana aconteceu em 1959, então foi bem naquele período também desses governos. Contou com a liderança de Fidel Castro e a participação do médico argentino Ernesto Che Guevara. Então o líder ali cubano, né, que é o Fidel Castro, que depois acabou virando presidente, assumiu essa presidência, e esse médico argentino que não chegou a ser médico, né, que fala médico, mas ele não chegou a se formar, mas ele estudou medicina, sim, e acabou virando um revolucionário e andando pelo mundo, pela América do modo geral. Então tinha como objetivo depor o ditador Fulgêncio Batista e evitar as constantes intervenções estadunidenses na economia e na política de Cuba. Tá? Então a briga sempre foi com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos realmente ele tinha um interesse, né? Porque Cuba é estrategicamente um lugar muito bom ali, né? A ilha. Então os Estados Unidos acabava tendo interesse mesmo com relação a Cuba, e eles não aceitavam mais essas intervenções e nem na economia, né? E em nada que fosse uma influência dos Estados Unidos, vamos dizer assim. Então ali teve alguns fatos, né, que ocorreu durante todo esse processo de Cuba. Então ali tem 1959, Revolução Cubana, deposição do ditador Fulgêncio. Então eles tiraram o Fulgêncio do poder. Teve uma realização de reformas agrárias e nacionalização de empresas sobre o governo de Fidel Castro. Então também não deixa de ser populismo também aí, como a gente viu no vídeo passado. Cuba se declara socialista, aí ela se declara socialista porque ela vai contra tudo aquilo também que os demais países, isso é interessante falar, estavam lutando, né? Estavam lutando, que era contra a ascensão do socialismo, vamos dizer assim, que a gente viu ali na Operação Condor. E aí Cuba já se declara socialista e aliança com a União Soviética nesse sentido. Tá? Outro fator ali também foi o que aconteceu. A medida de retaliação dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos começam a vetar, a bloquear muitas coisas com relação a Cuba, né? A invasão da Baía dos Porcos por tropas estadunidenses. Então os Estados Unidos tentam invadir, tá? Então, claro, que ele tinha, Cuba tinha também a União Soviética como apoio, né? Então a União Soviética instalou mísseis em Cuba que poderia atingir os Estados Unidos naquele período. Então tinha essa crise de 1962, que é essa crise dos mísseis. Então era porque, como eles tinham os aliados, né? É muito interessante a gente pensar agora, nesse contexto contemporâneo que a gente está passando agora. Se você falar da Venezuela, então não deixa de ser, né? Agora está um pouco mais esquecido um pouco todo esse processo político aqui da América Latina com relação à Venezuela, mas ela começou de uma maneira parecida, assim, porque os Estados Unidos também é contra, né, o processo político que está acontecendo na Venezuela, e por outro lado a Rússia apoia a Venezuela. Então a Rússia já ameaçou de deixar submarino na costa da Venezuela e assim por diante. Então isso foi muito semelhante, assim, um pouco nesse sentido, assim, nesse sentido. Não é claro que são outras situações, né, mas dá pra gente ter uma noçãozinha do que seria, né, naquele período também, que os Estados Unidos ele acaba sendo uma força mundial muito, né, de muita influência e muita força mesmo, tanto política, economicamente falando, militarmente falando, então nem se fala, né? Eles são muito fortes mesmo. Então, assim, Cuba sofreu muito com relação a isso. Todos esses embargos econômicos, todos que a Cuba acabou sofrendo. Então, pensem que Cuba, muitas coisas do mundo ficou proibida de ser comercializado com Cuba. Então, Cuba, até hoje, você vai para Cuba, tem carros antigos dessa época, de 60, de 70, que carros que estão lá até hoje. Os caras tentam reformar, arrumar, trocar peças, e os carros estão rodando na cidade, porque eles não tinham como adquirir outros veículos, porque tinham os embargos econômicos também. Então ele tem uns acirramentos, os conflitos entre Cuba e os Estados Unidos. Então cada dia estava pior isso, né?
Daí com o bloqueio continental estadunidense a Cuba, em 1962. Daí Cuba ela sofre esse bloqueio pelos Estados Unidos, e daí, como a gente fala, se isolaram muito economicamente do resto do mundo. Então, assim, Cuba viveu anos, né, com a liderança de Fidel Castro, não podendo comprar muita coisa, muitas coisas, não podendo negociar economicamente com outros países, com outras nações, por causa desses embargos. Mas tocou, né? Tocou a sua vida e, assim, foi um bom tempo. Então, em 2006, Fidel Castro morre. Então, com a sua morte de Fidel Castro, houve uma aproximação dos Estados Unidos, que foi com o presidente que antecessor a esse, né? Que foi o Barack Obama. Ele fez uma aproximação com relação a Cuba e começou a fazer uma liberação assim desses embargos, né? Então, foi um processo interessante, foi um momento bom, que infelizmente foi interrompido sob a administração do atual presidente, que é o Donald Trump. E essas negociações entre Estados Unidos e Cuba, então, tiveram retrocesso, assim, nesse sentido. O atual presidente já deixou bem claro que ele não tinha interesse, né, em fazer essas alianças ou deixar para trás as coisas que tinham acontecido e coisas desse gênero. Então Cuba segue a sua vida, mas não teve mais essa aproximação que estava sendo bem vista, assim, com bons olhos pelo mundo, no modo geral, né? Que foi interrompida já com esse novo presidente. Mas isso são fatores que aconteceram, gente, assim, que aconteceram são fatores que aconteceram nessa América aqui, no modo geral, sobre populismo, também sobre os ditadores, as ditaduras do modo geral, todo esse processo que foi muito parecido e ao mesmo tempo culminou nos ideais, né? E isso foi no mesmo período, assim. Então tudo isso conta muito historicamente falando. A gente dá para fazer uma análise independente do seu posicionamento ou não, né? Seja ele o socialismo ou o antissocialismo, mas dá para fazer uma análise bacana também sobre esse processo que a América Latina teve e ela participou tanto com o socialismo ou não, tá? Com os ditadores também, beleza? Então a gente fecha aqui a unidade 9, tá bom? A gente fecha a unidade 9 hoje e fechamos aqui esses 2 primeiros videozinhos. Depois a gente vai continuar. O próximo tema vai ser deixa eu ver aqui. Vai ser o populismo, Brasil, populismo. Daí a gente já vem para a parte do Brasil. Daí vamos pegar lá o Érico Gaspar Dutra, Vargas e assim por diante. Beleza? Gente, então, continua, faz exercício também aí, já aproveita. Vamos treinar um pouquinho mais. Tudo isso vale com conhecimento. Beleza? Um abração a todos. Fiquem com Deus.